Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras. Presidente, eu vou começar a minha fala corroborando e também apoiando aqui a fala da senadora Soraya Tronic. O que a gente precisa resgatar nesse país são as instituições de Estado. Nós não podemos admitir que as instituições de Estado sejam colocadas pessoas que vão defender os interesses do governo de plantão ou de ações que muitas vezes não interessam à população. Vou citar aqui alguns casos. A senadora Soraya falou aqui do Banco Central, mas eu mesmo participei da CPI com a coordenadora lá do DPU, da Defensoria Pública da União. E a gente percebe claramente que ela estava lá defendendo o governo de plantão e não para defender os aposentados e pensionistas. A prova disso é que eles chegaram, inclusive, a assinar um acordo com o Executivo, com a participação do Supremo Tribunal Federal, condicionando a devolução do recurso que foi roubado dos aposentados e pensionistas a que eles não pudessem entrar na Justiça ou desistissem das ações judiciais. Ora, nós temos uma lei aqui aprovada, a Lei de Defesa do Consumidor, que na prática determina que se devolva em dobro. E o governo, então, para não devolver em dobro dos aposentados e pensionistas, então fizeram esse acordo, né, que realmente prejudica os aposentados e pensionistas. Então, AGU, CGU, Banco Central, né, a Receita Federal, Polícia Federal, são instituições que são de Estado, não podem ser tratadas como política de governo. Eu vi agora também, né, fiz um estudo e vamos questionar isso, o procedimento com relação à CGU e AGU. Nós demonstramos que as instituições que mais desviaram recurso dos aposentados e pensionistas foram exatamente a CONTAG e o Sindinap, que nem deveriam ter assinatura de convênios, o acordo de cooperação técnica com o INSS, porque a lei é muito clara, a lei de 2014, no artigo 39, diz o seguinte: é proibido qualquer convênio, qualquer prestação de serviço, qualquer relação com instituições que tenha parentes até segundo grau. O presidente da CONTAG, ele é irmão do deputado Carlos Veras, do PT, não poderia ter assinado o acordo. O Sindinap tem na vice-presidência o irmão do Lula, o Frei Chico, não poderia ter o acordo de cooperação técnica assinado com o INSS. E os desvios que ocorreram de 2008 até hoje, que foi na faixa de 12 bilhões e meio, 72% são dessas duas instituições. E por incrível que pareça, aí vem um problema, nem a CGU, nem a AGU coloca esses dois principais na auditoria e muito menos na ação judicial. Então não há nenhuma manifestação, nenhuma posição da AGU, nenhuma ação judicial que tenha junto o Sindinap e a CONTAG. Ele executa uma série de outras instituições, mas essas duas estão protegidas. Será por quê? Nós vamos querer saber disso. Por que será? Provavelmente defendendo os interesses do governo de plantão. Então, essa questão das instituições de Estado são fundamentais para que a gente possa, de fato, né, passar a ter um país que seja de Estado, que tenha independência. Nós vamos agora aprovar a autonomia orçamentária e financeira do Banco Central, que eu acho que é necessário. Mas eles precisam saber, não é, que o compromisso com eles é com o país, não é com quem indicou, não é com o governo de plantão, para exatamente não distorcer o que está acontecendo hoje. A Polícia Federal, em alguns casos, também direcionados. Então, é uma preocupação que eu tenho, que a gente precisa realmente debruçar sobre isso, porque não dá para você continuar tendo um Estado que as pessoas que decidem têm partido e defendem interesses diferentes. A outra coisa, presidente, hoje eu
fazendo um trabalho de análise de alguns depoimentos e também com relação à CPMI, eu acabei assistindo uma parte da defesa e consegui ver, por exemplo, toda a defesa do general Braga Neto e os pedaços de outros. O general Braga Neto, ele tem 40 anos de prestação de serviço ilibado para o país, respeitadíssimo como cidadão, como militar, fez inclusive lá a intervenção no Rio de Janeiro quando foi necessário, uma pessoa altamente qualificada e altamente humana. E aí eu vi simplesmente o advogado de defesa dizendo, e é verdade, que o que está... E olha que ele está preso já há alguns meses. Ele está preso e o que tem hoje realmente lá no processo da PGRM, da Procuradoria-Geral da República, foi feito em cima de uma narrativa, não tem provas. Narrativa essa construída em cima da delação premiada do Mauro Cid, que fez essa delação ele fez 7 mudanças. Ele delatou 7 vezes e cada hora mudando as coisas. A gente percebe claramente que ele fez essa delação sob pressão. Não foi uma delação espontânea e muito menos com prova. Não tem prova, até porque estava preso também quando fez a delação. Então, a gente fica preocupado. Eu, particularmente, fiquei muito preocupado. Não sou advogado, mas, gente, pelo amor de Deus, o que estão fazendo no Supremo, e eu vi um pedaço aqui também, estava vendo isso, o depoimento ontem aqui na Comissão de Segurança, onde o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes disse aqui claramente o modus operandi que acontecia com o ministro Alexandre de Moraes. Pessoas sendo escolhidas na mídia, aqueles que eram de direita, e sendo colocadas lá com certidão falsa, com certidão inadequada, com artigos, e coloca o cara lá no 8 de janeiro. Tem gente que nem estava no 8 de janeiro. Então, usando, inclusive, a assessoria do TSE, Supremo, que é inadmissível o que foi colocado. Então, o que foi colocado, e eu vi hoje parte do que foi falado lá, são coisas absurdas, que realmente seriam suficientes para suspender qualquer julgamento que está acontecendo. Mas eu vejo assim, e vi isso, eu tive já, inclusive, com o procurador, na época, com relação ao Anderson Torres, por exemplo, a minuta do golpe estava na internet. Eu vi, conversei com o advogado, ele me mostrou. Mas lá no processo não diz isso. Eles consideram como se fosse um documento elaborado e sigiloso que estava na casa do Anderson Torres. Aquilo estava na internet. Só que no processo eles não colocam isso. O cara estava nos Estados Unidos. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Não estava nem aqui. Então, essa do general Braga Neto, coitado, preso há não sei quanto tempo, não tem nenhuma prova no processo. Então eu fico imaginando, se a Débora, que escreveu Perdeu o Mané, que o ministro não deveria ter falado isso, mas escreveu com batom e que poderia ser retirado na mesma hora com água e sabão, condenado a 14 anos. O general Braga Neto, que tem lá seus 70 anos já, preso há praticamente 5, 6 meses, se for condenado, e todo mundo já sabe que serão condenados, porque essa decisão já está tomada há muito tempo, essa decisão da condenação não vai sair essa semana que vem. Todo mundo já sabe que está pronta a decisão de mandar prender Jair Bolsonaro. O que estão fazendo na casa dele, como disse aqui o Cleitinho, é uma coisa assim absurda, covardia, colocar um policial dentro da sua casa, com esposa, com filhos. Cara, não tem lógica. Eu acho que realmente alguém deve estar com algum problema mental para tomar esse tipo de providência. Então, sinceramente, nós vamos acompanhar, não é, esse processo, que continua até terça-feira de manhã e à tarde, mas olha, o Cleitinho alertou bem aqui, o procurador veio aqui novamente. Eu espero que ele possa responder todas essas questões que foram colocadas, que é inadmissível.
A gente condenar pessoas sem ter o básico, que é a prova. Narrativa não pode condenar ninguém, tem que ter documento, tem que ter prova. E, lamentavelmente, eu percebi claramente que, no caso específico, que eu vi por completo, o do general Braga Neto, realmente é uma injustiça muito grande. Eu espero que a gente possa reverter isso aí e no debate aqui com o procurador, ele possa explicar para os senadores e os senadores votarem com consciência que a gente precisa de pessoas no judiciário e na procuradoria, no Ministério Público, como imparciais. Foi a promessa que fizeram aqui na sabatina, e eu votei favorável, inclusive, no caso da PGR. Então, vamos aguardar aqui para a gente ver realmente o que ele vai responder. Mas era isso aí. Obrigado, presidente.